Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Quero, através desse pequeno áudio, falar para você da verdadeira alegria de um exemplo de santidade que São Francisco de Assis deixou para nós. De todos os escritos dele que eu já li por completo, de todas as histórias dele, dos fioretes, de tudo aquilo que eu li de São Francisco de Assis, eu não achei nada mais importante do que essa passagem da vida dele, que ele traz esse conto para nós, que é um exemplo de santidade e caminho a seguir. E essa história vai contar o seguinte: o mesmo Frei Leonardo contou na mesma ocasião que um dia o bem-aventurado Francisco, em Santa Maria, chamou Frei Leão e disse: Frei Leão, escreve. E este respondeu: Já estou pronto. Escreve, disse, o que é a verdadeira alegria. E aí o Frei Leão disse para ele: Então fale, meu pai, que eu vou escrever. E aí São Francisco então começa a falar. Vem um mensageiro e diz que todos os mestres de Paris entraram na ordem. Escreve que isto não é a verdadeira alegria. Igualmente que entraram na ordem todos os prelados ultramontanos, arcebispos e bispos, o rei da França e o rei da Inglaterra. Escreve também que isto não é a verdadeira alegria. Do mesmo modo que os meus irmãos foram para o meio dos infiéis e os converteram todos à fé, e além disso, que eu tenho tanta graça de Deus que curo os enfermos e faço muitos milagres. Digo-te que em tudo isto não está ainda a verdadeira alegria. Então, Frei Leão diz a São Francisco: Mas o que é então a verdadeira alegria, meu pai? E aí São Francisco diz a ele: Volto de Perúgia e chego aqui na calada da noite, e é tempo de inverno, cheio de lama e tão frio que gotas de água congelam nas extremidades da túnica e me batem sempre nas pernas, e o sangue jorra de tais feridas. E totalmente na lama, no frio e no gelo, chego à porta e depois de ter batido e chamado por muito tempo, vem um irmão e pergunta: Quem és? E eu respondo: Sou o Frei Francisco. E ele diz: Vá embora, você não é Francisco. Não é hora decente de ficar andando. Não entrarás aqui. E como insisto de novo, ele responde: Vá embora, some daqui. Tu és simples e idiota. De maneira alguma serás acolhido junto a nós. Somos tantos e tais que não precisamos de ti. E eu, Frei Francisco, novamente me coloco de pé diante da porta e digo: Por amor de Deus, acolhe-me, por esta noite pelo menos. E ele responde: Não o farei. Vai ao lugar dos crucíferos e pede lá, talvez lá eles lhe acolham. Digo-te, Frei Leão, que se eu tiver paciência e não ficar perturbado, nisto está a verdadeira alegria e a verdadeira virtude e a salvação da alma. Oh, meu irmão, minha irmã, que mistério de palavra isso aqui. Isso é um mistério divino que São Francisco de Assis ensina para mim e para você. O que aconteceu na vida de São Francisco de Assis? Aquele homem era carregado de ouro. A história dele conta nas fontes franciscanas que o pai dele tinha muita terra. Era como se fosse uma pessoa de hoje que tem prédio no centro da cidade, tem chácara ao redor da cidade, tem fazenda lá no Mato Grosso, tem boiada, tem sítio, tem produção de queijo, tem produção de tecido. O pai de São Francisco era assim. O legado que Pedro Bernardone, o pai de São Francisco de Assis, ia deixar para ele era uma fortuna. Olhando para a realidade de hoje, era uma fortuna que São Francisco ia herdar. Mas quando ele se coloca diante da cruz de São Damião e escuta Cristo falar para ele: vai, vende todos os seus bens, dá o dinheiro aos pobres e me segue, e reconstrói a minha igreja. Aquele homem, ele recebe uma injeção letal no coração dele,
do amor divino. Ele se levanta, começa a doar todos os seus bens. Ele chega na loja de tecido do pai dele, começa a doar tecido, doar moeda aos pobres, ao ponto do pai dele ficar com raiva dele, ao ponto do pai dele trancar aquele homem em casa e deixar ele preso, e foi a mãe dele que o libertou. E não bastasse isso, ele volta a doar os bens aos pobres, de modo que o pai dele começa a ficar nervoso por causa disso e leva ele diante do bispo da cidade. E diante do bispo, com aquela multidão toda, São Francisco renuncia a tudo. E o pai dele ainda murmurando contra ele, ele tira a roupa dele e fica nu diante de todo mundo. Você imagina uma cena dessa? Ele fica nu, completamente nu, e entrega as roupas ao pai e fala: agora eu posso rezar com amor a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, agora eu tenho um pai que está no céu para cuidar de mim. Olha o mistério de São Francisco de Assis. E ali ele sai nu e conta a história que foi mais de 5 anos para aparecer o primeiro candidato para caminhar com ele. Ele passou 5 anos na prova porque ninguém acreditava nele. Todos achavam que ele tinha pirado, inclusive o pai dele achava que ele tinha pirado da cabeça, que ele tinha ficado louco. Então ele ia pedir comida, como mendigo, ele tinha virado um mendigo. Ele ia pedir comida para as pessoas na porta das casas e as pessoas xingavam ele. Quando não, as pessoas pegavam o resto da comida, a lavagem, e jogavam nas mãos de São Francisco. E ele, para mortificar a carne, ele para espizinhar a carne, que é contrária ao espírito, como Jesus fala no Evangelho de São João, ele bebia aquela lavagem. E aí São Francisco, que no tempo da luxúria, no tempo das vaidades mundanas, andava coberto de bons tecidos, ele tece para ele uma roupa vil de algodão, branca. E aquela roupa de tal sujeira ficou que ela ficou marrom. E é por isso que hoje nós vemos os franciscanos que o hábito é marrom. Mas no começo não era assim, era uma roupa branca que ele usava, de algodão. De lã, não lembro. Se eu não me engano, era algodão. Ficou suja, de tão sujo que aquele homem andava. E ali, quando ele ia cuidar dos leprosos, dos doentes, do corpo, da alma e do espírito, ele descascava a carne dos leprosos que ia caindo ali, e ele pegava aquelas peles mortas e beijava para mortificar a carne, porque quando ele era do mundo e das vaidades, como eu estava falando, ele não podia olhar para um leproso, ele detestava o leproso, ele achava nojento. E ele matou a carne dele para viver no espírito. E o que isso tem a ver com a verdadeira alegria? Aquele homem vaidoso que queria se tornar um cavaleiro, que como São Paulo também acaba caindo do cavalo. Aquele homem que buscava os bens desse mundo, ele entra, meu irmão, minha irmã, nos mistérios divinos e não volta atrás. Aquele primeiro amor que inflamou o coração de São Francisco continuou a inflamar o coração dele até nos últimos segundos da vida dele. Porque a vida de São Francisco foi um sofrimento. A vida de São Francisco, ele não teve moleza. Aquele homem, ele era pele e osso. Aquele homem, alguns biógrafos vão dizer que ele tinha mais de 40 enfermidades no corpo. Tudo que você pensar de enfermidade, aquele homem carregava no corpo. E aquele homem, ele era tão apaixonado por Jesus Cristo que ele chorava o dia todo. Ele não podia olhar para a cruz, para uma imagem de Nossa Senhora ou ouvir alguma palavra do Evangelho, que ele caía em lágrimas, ao ponto dele ficar cego devido a tanta lágrima que ele derramava. Olha que mistério que aquele homem viveu. E é por isso que ele fala para o Frei Leão, como eu li aqui no começo do áudio: a verdadeira alegria não está em expulsar demônio, não está em receber na comunidade ou na ordem religiosa ou no apostolado muitas pessoas. A verdadeira alegria não está em nós pregarmos no mundo inteiro ou curarmos os enfermos e ressuscitarmos os mortos. A verdadeira alegria, ele disse claramente para nós,
está em suportar com paciência, assim como Jesus Cristo crucificado suportou todas as adversidades que Deus deixa acontecer na nossa vida. Primeiro, para purgar os nossos pecados. Segundo, para forjar a nossa alma. Terceiro, para nos assemelhar a Ele mesmo, ao crucificado. E São Francisco entendeu esse mistério. Ele entendeu esse mistério. E eu e você é chamado a entender. E é agora que eu começo a dizer para você o mistério desse áudio aqui. O que aconteceu com São Francisco que ele não voltou atrás, como Jesus fala no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 52 em diante. Que ele fala: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus. Outra passagem do Evangelho de São Lucas que ele vai falar também, eu não lembro agora o capítulo, Jesus Cristo, ele fala claramente: olhe bem, se você precipita a erguer uma torre, edificar uma casa, veja se você vai dar conta de terminar ou não, porque se você não der conta e não der conta de terminar, vão tirar sarro na tua cara. O que Cristo quis dizer isso na analogia que eu faço agora? Jesus Cristo quis falar para mim e para você que o primeiro amor ele vai dar para mim e para você. Você sabe, você que está ouvindo esse áudio, você recebeu uma injeção letal também do primeiro amor. E você ficou apaixonado por Jesus Cristo. E você fazia vigília, você fazia penitência, você rezava todo dia o rosário, você sustentava o bom combate. Mas o que aconteceu? Você foi arrefecendo no primeiro amor. Não tem mais aquele amor que tinha antes. Você caiu na mornidão. Cumpre a palavra de São Francisco. Você não aguenta. A hora que Jesus Cristo quer passar eu e você para a segunda fase, querer começar a levar eu e você, como Santa Teresa de Ávila fala, para o castelo interior, para você começar a entrar nos mistérios divinos, a gente vai arrefecendo. É aquilo que eu sempre falo nos meus áudios. A pessoa ela conseguia ficar a noite inteira em boate, ela conseguia ficar na prostituição, ela conseguia beber bebida alcoólica a noite inteira, ela conseguia ir pro forró, ela conseguia ficar lavando o carro igual um doente mental, ela conseguia gastar o dinheiro dela no shopping, ela conseguia fazer de tudo. Quando Jesus chama ela, que ela recebe uma injeção letal de Jesus Cristo de Nazaré, nos primeiros meses ela vai bem, mas a hora que Jesus coloca ela para a segunda fase, ela arrefece. Ela não consegue ter uma imagem dentro de casa, ela não consegue fazer vigília, ela não consegue rezar de joelho, ela não consegue ler Sagrada Escritura. Ela tem tempo para todas as coisas do mundo, mas para as coisas de Deus ela não tem tempo. O que aconteceu? Ela arrefeceu no primeiro amor, ela não tem persistência, ela não consegue ter perseverança, ela persevera no trabalho, ela persevera na faculdade, ela persevera para ter saúde, ela persevera para se alimentar bem, mas para ficar na presença de Deus ela não tem perseverança, meu irmão, minha irmã. E aí não está a verdadeira alegria. As pessoas elas acham que a caminhada é somente flores, não vai ter adversidade, não vai ter combate, não vai ter familiar pegando no pé, não vai ter parente xingando você, a sua mãe e seu pai vão te tratar bem, a sua família vai bem com você, os seus filhos vai tudo bem, os seus netos vão bem. Não é assim que funciona. É por isso que Jesus fala no Evangelho: aquele que quiser me seguir, os próprios da casa vai se tornar os seus inimigos. O pai vai voltar contra o filho contra o pai, e os próprios inimigos serão os seus familiares. É aquilo que está lá em Apocalipse, na mensagem a Éfeso, no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Ele fala claramente: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. Deus sabe o tanto que a gente já quis fazer apostolado. Deus sabe o tanto de paciência que a gente já teve na caminhada, em ouvir aquilo que a gente não queria, a gente sustentando o bom combate para ser participante dentro da igreja.
E aí ele continua dizendo, não pode suportar os maus, a gente quer andar certo, a gente não quer saber de gente adúltera do nosso lado, a gente não quer saber de homossexualidade do nosso lado, a gente quer saber da verdadeira doutrina, a gente vai contra aquilo que a CNBB, por exemplo, está propagando. Não pode suportar os maus, fala aqui na mensagem. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. A gente não gosta de gente mentirosa dentro da igreja. A gente gosta das coisas certas, vamos andar certo na caminhada. E aí continua falando, tens perseverança, sofrestes pelo meu nome, não desanimastes. Olha que mensagem, meu irmão, minha irmã. A gente vai lá, a gente persevera, a gente sofre, a gente não desanima, a gente sempre vai na missa aos domingos, a gente procura confissão, do rosário a gente decai pro terço, a gente tá ali. Mas aí ele fala no versículo 4, mas tenho contra ti que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti, removerei o teu candelabro do lugar, caso não te arrependas. Olha aí o que vai falar. O versículo 4 foi claro para nós. Tenho contra ti que arrefecesses o teu primeiro amor. É aquilo que São Francisco mostra pra gente. Pessoa entra na igreja, ela se despoja, ela muda a consciência dela, mas vai passando o tempo, ela ainda está ali, ela vai na missa, ela reza, ela faz uma ou duas leituras, ela lê algum livro, mas ela arrefeceu no primeiro amor. Não é mais como era antigamente. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos chamados a sustentar o bom combate. Como explicar às pessoas que quando entraram na igreja era uma coisa e hoje elas arrefeceram? Elas não querem viver a radicalidade do evangelho. Aquilo que Jesus Cristo fala lá em Mateus 11:12. O reino de Deus é adquirido à força e são os violentos que o conquistam. É os violentos na boa obra, é os violentos em perseverar no rosário, é os violentos que deixam ali os afazeres do dia para pegar num bom livro e ler, para combater os hereges. É os violentos que, mesmo extenuado, continua jejuando e fazendo violência. É os violentos que olha para a velha caminhada, olha para a vida que teve mundana e fala: meu Deus, eu conseguia dançar a noite inteira, como que eu não consigo colocar um cilício agora na perna? Eu vou colocar o cilício. Eu conheço uma pessoa que tem uma coroa de espinhos e é um tormento usar aquilo ali. Ele não queria usar aquilo ali de jeito nenhum, mas ele continua usando como perseverança, mesmo detestando usar, mas para honrar o compromisso com Deus. A mesma coisa é o rosário. Como que uma pessoa ela consegue atravessar 24 horas que tem o dia e falar ainda que não conseguiu rezar o rosário, que é 1 hora e 20 que você gasta? Ela perdeu o primeiro amor. Ela não entendeu a verdadeira alegria, que é perseverar firme até o fim. É por isso que Jesus fala no Evangelho de São Lucas: aquele que perseverar até o fim será salvo. A palavra de Jesus Cristo foi uma só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É necessário a gente perseverar até o fim. É necessário a gente combater o bom combate. É necessário a gente não desanimar. Eu fico muito triste quando um irmão adquire um cilício comigo e ela consegue usar ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mas uma febre que pega ela já não usa mais. E aí o demônio laça ela com grilhões e começa a suar no ouvido. Ontem você não usou, hoje já não precisa usar. Ou você usava meia hora, usa só 10 minutos, até o demônio arrancar da pessoa aquele instrumento de penitência. Isso é uma tristeza. Não pode ser assim, meu irmão, minha irmã. Não pode ser assim. São Paulo fala em 2 Timóteo
que não será coroado aquele que não tiver lutado segundo as regras. Ele fala em Filipenses 4,16. Não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Nós precisamos ter decisão, nós temos decisão para o estudo, para o trabalho, para comprar uma roupa, a gente tem decisão para pagar uma prestação de carro ou de uma casa, mas a gente não tem decisão para o reino do céu. Ô, meu irmão, minha irmã, será que as pessoas não conseguem enxergar que elas estão sendo cegas pelo demônio? Em tudo nessa vida existe um dedo do demônio, não se engane nisso. Jesus Cristo falou claramente no Evangelho: o mundo é do maligno. E é por isso que São Tiago fala, capítulo 4, versículo 4, aquele que ama o mundo, ele se constitui inimigo de Deus. Eu preciso combater, eu preciso adequar o meu tempo ao combate. Lá em Lamentação, na tradução original, Lamentação 1, versículo 14 ou 13, se eu não me engano, fala claramente: eu vou chamar contra você o tempo e ele vai dar testemunho contra você. Olha, a Sagrada Escritura é clara. Nós precisamos usar desse tempo com preciosidade para ficar na presença de Deus. Não dá mais para perder tempo. É aquela frase de São Bernardo e de São Bruno: lembra que você vai morrer e talvez pode ser hoje. E aí você não oscila na caminhada. Em vez de eu assistir um filme de São Padre Pio, eu vou rezar o meu rosário. Ou vou fazer um propósito: em vez de assistir esse filme que demora 3 horas, eu vou rezar 3 rosários nessas 3 horas. Porque talvez ainda hoje eu possa fechar os meus olhos. Amanhã, antes de ir trabalhar, eu vou rezar o meu rosário. Porque talvez indo para o trabalho eu possa morrer. Quando você faz esse tipo de vigília, você não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Você persevera. As pessoas, às vezes, elas me perguntam: Euclides, da onde você tira essa perseverança? Euclides, como que você consegue caminhar assim? Eu falo: vocês estão perguntando para a pessoa errada, porque eu não sirvo para nada. Só que só tem um detalhe na minha vida: tudo aquilo que eu fazia quando eu era do mundo, eu continuo fazendo nos dias de hoje. Só que ao contrário. Eu que ficava até 2 horas da manhã bebendo em pé, eu fico agora até 2 horas da manhã, se necessário, rezando. Eu que gastava dinheiro com coisas fúteis, o dinheiro que eu pego eu gasto com os mistérios divinos nos dias de hoje. Eu que aguentava beber cachaça, fazer coisa errada até altas horas, hoje eu faço para o reino dos céus. Eu faço vigília, eu faço penitência, eu sustento o bom combate. Porque eu sou bom? Não. Quantas vezes eu já quis meter o pé no barde e parar com tudo isso? Quantas vezes eu fui desanimado, desgastado, sem vontade nenhuma de enjoelhar, sem vontade nenhuma de rezar. Mas eu vou, meu irmão, minha irmã, porque é aí que está a verdadeira alegria, em sustentar o bom combate. É aí que está a verdadeira unção. É aquela célebre passagem da vida de Santa Teresa d'Ávila, que ela entrou na capela para adorar o Santíssimo e não dava conta, ela não tinha vontade de enjoelhar, ela não tinha vontade de rezar o rosário, ela não tinha vontade de fazer nada, não queria conversar com Jesus, ela estava desestabilizada espiritualmente. Então ela começa a contar as pedras ali da capela. E depois de muitos anos ela pergunta para Jesus: qual foi a vez que eu mais adorei o Senhor com perfeição? Jesus fez ela lembrar que foi aquela vez que ela contou o tijolinho. E ela falava para Jesus: mas como? Eu nem queria conversar com o Senhor, tanto é que eu fiquei contando os tijolos da capela. E falou: pois é esse tipo de gente que eu quero do meu lado, esse tipo de gente que combate mesmo sem ter vontade de combater. É aí que está a verdadeira alegria. Outra vez ela foi para Santa Missa e, passando numa pinguela, numa ponte, cheio de neve, o riacho congelado, ela toma um empurrão e cai no meio do rio congelado. E ela, como era uma espanhola nítida, ela levanta furiosa e olha para trás, e olha quem que empurrou ela. Foi o Satanás? Não,
Foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E ela fala, por que o senhor fez isso? Falou nervosa com Jesus. Olha a amizade que os dois tinham, meu irmão, minha irmã. E Jesus fala para ela, eu fiz isso com você porque eu trato assim os meus amigos. E aí ela, sendo espanhola, ranzinza, ela responde para Jesus, é por isso que o senhor tem poucos amigos então. Jesus Cristo chama eu e você para o combate. Jesus Cristo chama eu e você para dar a cara a tapa. Igual ele fez com Santo Antão, que os demônios se transfiguraram ali em barata, em besouro, em centopeia, em cobra, em aranha, em escorpião. E dentro da tumba onde Santo Antão estava rezando na madrugada, os demônios em forma de bichos pestilentos começam a subir em Santo Antão. E Santo Antão começa a ficar aflito com aquele monte de verme subindo no corpo dele. E o rosto foi tampando, ele falou, Senhor, me ajuda. A pedra da cripta da tumba ali do cemitério então abre, um raio de luz vem e destrói tudo aqueles demônios prefigurados em insetos. Santo Antão cai de joelho e fala, Senhor, aonde o senhor estava que eu quase fui sufocado pelos demônios? Meu Deus do céu, cadê o senhor nessas horas? E Jesus responde para ele, eu estava todo o tempo ao seu lado, filho. É que eu gosto de ver os meus soldados combatendo. Eu gosto de ver os meus soldados firmes lutando até o fim. Meu Deus do céu, meu irmão, minha irmã, é desse calibre de gente que o reino do céu precisa, meu irmão, minha irmã. É desse tipo de gente que precisa levantar dentro da igreja. De pessoas que não ficam olhando os outros, mas que olham para os próprios pecados. De pessoas penitentes, que querem viver na graça de Deus, que querem pagar o preço. As pessoas não querem pagar preço nenhum, elas não querem perder conforto, elas não querem passar adversidade, elas não querem sofrer na vida. Como adquirir o reino do céu? O reino do céu é para quem sustenta o bom combate. É aquilo que São Jerônimo dizia. Muito soldado é bom no acampamento, mas é no campo de batalha que se distingue os corajosos dos covardes. Ai, mas eu nasci num tempo tenebroso. Não, você nasceu nos melhores dos tempos para ganhar mérito, para sair para a rua e ganhar mérito, para sustentar o bom combate, meu irmão, minha irmã. É claro que é igual São Paulo fala, é melhor, eu não sei se é melhor desprender da carne ou ficar aqui e sustentar o combate e ajudar os irmãos. É um mistério que eu e você precisa viver. Não dá para ter preguiça. Não dá para o celular despertar no pé da tua cama e você ficar ali enrolando. Você tem que ser soldado. Você enrola para ficar entrando no teu serviço. Você enrola para você atrasa para entrar na sala de aula da faculdade. Se você fizer isso, você é um negligente até nisso. Então você tá feio na foto. Não dá. Olha para a vossa vida passada. Eu não sei o que você viveu, as tuas realidades, mas eu falo das minhas. Eu vivia em carro de luxo, eu vivia bem. Hoje eu faço questão de não viver. As pessoas que hoje eu conheço na igreja, elas não sabem do meu passado e muitas vezes elas me subjugam. Mas eu faço questão de ser privado de um monte de coisa porque eu vivi na regalia. Eu vivia comendo só carne boa, só carne exótica, só carne do meu agrado. E hoje eu faço questão de ser privado disso. Eu vivia com um carro bom, hoje eu faço questão de não ter um carro bom. Eu vivia nas delícias e nos deleites desse mundo. Hoje eu faço questão de não viver. Porque se eu não conseguir seguir nem as mínimas coisas que o meu mestre deixou de ordem, que ele mesmo falou, eu não tenho aonde reclinar minha cabeça. Se eu não tentar imitar ele nas mínimas coisas, como que eu vou imitar ele nas grandes? Vou converter quem?
As pessoas não têm perseverança, elas não entenderam o mistério da verdadeira alegria, que é perseverar, é bater na porta do convento, é ser enxotado, é sustentar o bom combate, como essa história de São Francisco. E nunca arrefecer no primeiro amor, como Jesus questionou a comunidade de Éfeso. Vocês estão bem em tudo, só tem um detalhe: vocês arrefeceram no primeiro amor. Vocês não é mais como antes, vocês derramavam lágrima para mim como no primeiro amor. Vocês ficavam na minha presença, vocês queriam me adorar. Hoje vocês arrefeceram, vocês não é mais a mesma coisa. Eu e você é chamado a entrar nos celeiros divinos, nos mistérios divinos. É aquela velha história, todo mundo quer ficar na transfiguração, não quer sair da transfiguração. Transfiguração é o primeiro amor. Você recebe um impacto, é profeta de um lado e profeta do outro, é a Trindade Santa, é nuvem envolvendo, é tenda, é fogo, é unção ali em cima. Todo mundo quer o Calvário, a transfiguração, mas subir para o Monte Calvário e sustentar o bom combate da humilhação e não arrefecer no primeiro amor, ninguém quer. O exemplo disso é de São João. São João, ele foi para o Monte Calvário e também foi para a transfiguração, e ele não arrefeceu no primeiro amor. Aquele homem morre com mais de 90 anos, preso na ilha de Pátimo, encarcerado, apanhando, prisioneiro, sem comer. Aquele homem sofre todos os tipos de tormento e ele não arregou, ele não voltou para trás, ele não deixou de rezar. Não tinha ninguém pondo a mão na cabeça dele. Todos os amigos dele já tinham partido dessa para melhor. Já tinha morrido martirizado, até discípulos dele já havia morrido. E aquele homem ficou como a rapa do tacho. E a graça naquele homem era tão grande que jogaram ele no caldeirão de óleo fervente e ele não morreu. Porque ele não arrefeceu no primeiro amor, ele não ficou só ali na transfiguração. A hora que a prova veio, que ele foi encarcerado depois de velho, aquele homem, ele ficou de pé, ele sustentou o bom combate. É de gente desse calibre que a igreja vai precisar. Nós estamos encaminhando para os tempos final. Nós estamos encaminhando para dias de tribulação. Quando São Paulo fala em 2 Tessalonicenses da apostasia, ele não fala que a apostasia é para os fiéis. Quando São Paulo fala que a manifestação do anticristo vai vir segundo a apostasia. Essa apostasia no meio dos fiéis já existe. O povo que vai na igreja hoje comunga tudo pelas coxas. Ninguém mais tem vida de oração, ninguém mais quer ser católico. Uma pessoa que tem uma televisão dentro de casa e fala que é pregador, fala que é católico, ele está por fora, ele não entendeu o que é ser católico ainda. Quando São Paulo fala dessa apostasia, ele não fala para mim e para você que é leigo, porque os leigos já tá tudo apóstata. Isso sempre existiu, o povo é pelas coxas. Quando São Paulo fala da apostasia geral, para o anticristo aparecer, ele quer dizer o alto clero. É por isso que o livro do Apocalipse fala que o demônio vai varrer com a cauda dele as estrelas do céu e vai derrubar. É o clero que vai apostatar e já está apostatando. E a gente vê através de vídeo aí na internet que outros irmãos de comunidade, de conferências, colocam por aí de padre apostatando. Tá uma apostasia geral. É sinal visível dos tempos que estão vindo para nós. E o que eu e você está esperando para fazer penitência e calejar os dedos no rosário? Esse tempo está chegando. É necessário a gente se preparar. Ô, meu irmão, minha irmã, se você não aguenta vestir um cilício agora, o que você vai fazer a hora que te faltar comida? É aquilo que fala lá em Jó, capítulo 6, versículo 16. Se você não aguenta a geada, o que você vai fazer a hora que vier a nevasca? É aquilo que Jeremias fala no capítulo 12, versículo 5. Se você não aguenta combater com aqueles que vêm a pé, o que você vai fazer a hora que eles vier combater você a cavalo? Você não vai dar conta. É por isso que a Sagrada Escritura fala de A a Z, que vai subsistir um pequenino resto. E São Paulo fala, se
eu não me engano, em Romanos, ele vai falar claramente: sobrevive um pequeno resto segundo a eleição da graça. Esse pequeno resto eu e você precisa fazer parte. Agora, se você não dá conta de perseverar em um rosário pelo menos por dia, o que você vai fazer a hora que cair uma bomba atômica? A hora que o governo trancar tudo? A hora que o governo fechar pedágio? A hora que o país entrar em colapso? A hora que o comunismo chegar aqui? Porque Nossa Senhora em Simbres, ela falou que o comunismo vai entrar no Brasil. O que você vai fazer? Você não consegue se privar de um ar-condicionado. Eu digo para você, você que tá aí ouvindo e tá acostumado com ar-condicionado, com lanche, com comidinha bem feita, com leguminho, com comidinha saudável, você que tá acostumado ali a ter peças de roupas variadas, você que tá acostumado com cartãozinho de crédito, onde você nem desce do carro e nem sai de casa, você não vai dar conta a hora que o anticristo aparecer. Você não vai dar conta, irmão. É uma realidade que eu estou te contando para você. E não duvide disso, porque São Pedro falou que dava a vida por Cristo. No entanto, ele negou 3 vezes. Pessoa que está acostumada com os deleites desse mundo, ela não vai aguentar a pressão a hora que ela vier. Pessoa que está acostumada a viver as mordomias, mamata desse mundo, ela não vai dar conta de sustentar o bom combate. Não vai dar conta. As pessoas se desesperam hoje porque perdem um emprego. Pessoas se desesperam por causa de papai e mamãe que fica doente. Pessoas se desesperam por causa de um animal que morre. O que ela vai fazer a hora que o anticristo aparecer? Não consegue suportar nem os pequenos sofrimentos. O que ela vai fazer a hora que vier os maiores? O que nós vamos fazer? A realidade é essa. Eu e você é chamado a ficar na presença de Deus, a fazer como São Francisco de Assis. Eu não quero saber se eu estou expulsando demônios, se pessoas importantes estão comigo. Eu quero saber do desprezo e do sofrimento. Essa é a verdadeira escola. Volta ao teu primeiro amor. A pessoa que é chamada por Jesus Cristo, ela recebe a injeção do primeiro amor. Jesus Cristo deixa ela ali, ó, flutuando nas nuvens, na transfiguração, mas é igual São João da Cruz fala na subida do Monte Carmelo. Depois Jesus Cristo vai levar eu e você para a noite escura. Depois, meu irmão, minha irmã, aquilo que era florido vai se tornar cinza, que é aonde é a forja. A forja do verdadeiro católico está ali. Passar na prova e dar glória. Não adianta ir atrás de refúgio, não adianta. Isso pode ajudar somente a amenizar, mas falar igual o protestante que quer ir para a terra prometida, pensando que vai escapar do sofrimento, está enganado. A igreja está sendo chamada a subir ao Calvário, e eu e você é convidado. E quem não subir, não ficar junto da cruz de Cristo, não vai dar conta, vai negar Jesus Cristo. É essa a realidade. Somos chamados a sustentar o bom combate, a não arrefecer, a perseverar desde a hora que o dia se inicia até a hora que o sol vai embora e a noite chega. Tá sempre na presença de Deus. É assim que é um verdadeiro católico. É isso que nós devemos fazer: sustentar o bom combate. Salve Maria Imaculada.